Ninguém ganha da vida. E talvez essas sejam das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer, é aceitar isso agora. Porque no fundo, você ainda está vivendo como se existisse, né, uma versão da vida onde tudo finalmente se estabiliza. Onde realmente nada dá errado, onde você chega num ponto seguro e pode respirar, pode ficar tranquilo, achando que venceu, mas a realidade a gente sabe que não é essa, que a vida não funciona assim, e nunca funcionou e nunca vai funcionar. Você pode estar bem hoje e amanhã a gente pode receber um diagnóstico, né, que vai mudar tudo. A gente pode estar com um ótimo relacionamento, aparentemente saudável, seguro, e de repente a pessoa decide ir embora sem te dar nenhuma justificativa, sem te dar nenhuma explicação. A gente pode estar muito bem estruturado financeiramente e perder o emprego de um dia para o outro, também sem explicação. E não, isso não é azar, isso é a própria natureza da vida sendo imprevisível, dinâmica e muitas vezes desconfortável, quase sempre, né? O problema é que o nosso cérebro ele não foi feito para lidar bem com isso, né? Com o desconforto. O sistema límbico, que governa as nossas emoções, ele busca segurança a todo custo, previsibilidade, controle. Ele quer que tudo continue igual porque gasta menos energia, né? Porque o conhecido parece seguro, mesmo quando está te fazendo mal. Então é por isso que quando algo muda, né, na verdade, quando a gente muda algo, muda de forma brusca, você não sofre só pela situação, você sofre porque aquilo quebra a história que você criou sobre como a sua vida deveria ser, como seria perfeita se fosse. E aqui entra uma coisa muito importante, que quase ninguém percebe, ou quase ninguém para perceber, né? Você não sofre só pelo que perdeu, você sofre principalmente pela versão de futuro que você acreditava que era certa e que ia acontecer, mas que deixou de existir de um dia para o outro. E aí você entra num estado mental muito perigoso, que você começa a comparar a realidade com o passado idealizado, aquilo que você sonhou. Começa a revisitar memórias, tenta entender onde que você errou, você cria 1000 cenários, cria 1000 justificativas na sua cabeça, como se pudesse voltar e ajustar alguma coisa. E sem você perceber, você fica preso, não no que aconteceu, mas na tentativa de fazer a vida voltar a ser como era antes. Só que a vida não volta, nunca voltou para ninguém. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis que eu tenho para falar aqui de engolir. Não existe retorno, só existe continuação. Só que enquanto você fica aí insistindo em querer voltar, você não consegue enxergar para onde ir. E por isso, né, isso tem uma explicação, né, no nosso cérebro também, porque quando você fica revivendo o passado, né, e fica imaginando e se, você ativa circuitos de recompensa que liberam pequenas, né, doses de dopamina, como se realmente aquilo estivesse acontecendo temporariamente, ou que aquilo tivesse sido consertado, né, na sua mente. Só que isso é uma ilusão, né? É um alívio muito momentâneo, muito rápido, que te mantém preso, porque enquanto você está ali, revisitando mentalmente, você está tentando reorganizar o que já foi, mas não se move na direção que pode ser, né? Então você fica ali totalmente travado. E aí vem a parte desconfortável que pouca gente tem coragem de admitir. Talvez você não esteja travado só por causa do que aconteceu, mas porque você ainda não aceitou que aquela versão da sua vida acabou, que aqueles acontecimentos já não existem mais. Enquanto você não aceita o fim de um ciclo, você não tem acesso ao próximo. A vida não está te punindo quando tira algo de você, ela só está mudando a rota. Mas como você estava emocionalmente ali, investido demais naquele plano, você interpreta realmente como se a mudança fosse uma perda, né? Como se fosse uma injustiça, como se fosse um fracasso, como se fosse só coisa ruim, quando na verdade pode ser só uma transição. Só que como seu cérebro, né, ele associa essa mudança como um risco, você resiste, você trava, você tenta se segurar, e quanto mais você tenta segurar, mais você sofre. E é por isso que parece que algumas pessoas, né, seguem em frente e outras ficam presas no mesmo lugar, repetindo as mesmas histórias. E não é porque umas são mais fortes do que as outras. É porque algumas pessoas, elas conseguem aceitar mais rápido que a vida não deve nada para elas. E que ela não vai voltar, mesmo você emburrando, fazendo pirraça. Quando você entende que ninguém ganha da vida, você para de viver esperando garantias. Você para de achar que faz tudo certo. Então, se você faz tudo certo, deveria dar tudo certo, né? Você para de negociar com a realidade.
Isso não te deixa frio, te deixa livre. Livre para você recomeçar sem precisar que tudo esteja perfeito. Livre para construir algo novo, né, sem carregar a obrigação de fazer dar certo igual antes. Livre para entender que perder faz parte, que mudar faz parte também. E que recomeçar faz parte. E talvez hoje você não precise resolver tudo. Talvez hoje você também não precisa ter coragem de olhar, né, para a sua própria vida e admitir com honestidade: isso acabou. E tudo bem. Porque a partir do momento que você para de lutar contra o que você já foi, o que você planejou, você começa a ter energia para lidar com o que ainda pode ser. Se isso faz sentido para você de alguma forma, no que você está vivendo aí, ou vê alguém passando, fica aqui, porque esse tipo de conversa não é sobre respostas prontas, é sobre parar de fugir das verdades que podem, né, de fato mudar a sua vida. E eu vou estar aqui para falar um pouquinho das minhas experiências e também poder ajudar aí de alguma forma.